Olá, meu nome é Guilherme Augusto e, juntamente com a Isabela Barco, iremos apresentar sobre as propriedades elétricas dos materiais. Nós dois somos alunos de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, Campo Sertãozinho. Uma das principais características de um material sólido é a facilidade com que uma corrente elétrica o percorre. E para explicar isso, iremos estudar a lei de Ohm. A primeira lei de Ohm consegue relacionar a corrente elétrica que percorre um material à tensão aplicada nele. Aqui nós temos a fórmula V é igual a R vezes I, onde V é a tensão aplicada, R é a resistência do material e I é a corrente que percorre ele. A unidade para a tensão é o volt. A unidade para a resistência é ohm, em homenagem ao seu descobridor, e a unidade para a corrente é ampere. A segunda lei de Ohm estabelece que a resistência elétrica depende de fatores geométricos como a seção transversal, o comprimento e de uma grandeza chamada resistividade. Cada material tem uma resistividade específica, e sua unidade é o ohm-metro. Nessa tabela, nós temos alguns valores de resistividade para alguns materiais. Notamos que quanto menor a resistividade, melhor é a condução deste material. Por exemplo, a prata tem uma resistividade de 1,6 vezes 10 a menos 8 ohm-metro, enquanto que um material isolante, como a borracha, tem uma resistividade de 10 a 15 ohm-metro. Por sua vez, a condutividade elétrica é o inverso da resistividade e tem como finalidade medir a facilidade que um material transporta a corrente elétrica. Materiais condutores têm uma condutividade elétrica de 10 a sétima ohm-metro a menos 1. Exemplos são o ouro, o latão, o bronze e os metais em geral. Todos eles são bons condutores. Os materiais semicondutores têm uma condutividade elétrica de 10 a menos 6 e 10 a quarta ohm-metro a menos 1. Um exemplo é o transistor e outros componentes de eletrônica. Já os materiais isolantes têm uma condutividade elétrica muito pequena, de 10 elevado a menos 10 e 10 elevado a menos 20 ohm-metros elevado a menos 1. Um exemplo são fita isolante, borracha em geral e as cerâmicas também. Uma corrente elétrica é o resultado da movimentação de partículas em resposta a um campo elétrico aplicado sobre um material, no qual as partículas positivas são movimentadas em direção ao campo e as partículas negativas são movimentadas na direção oposta. Na maioria dos sólidos, essa corrente tem origem no escoamento de elétrons. Esse fenômeno é conhecido como condução eletrônica. Em materiais iônicos, essa movimentação tem origem no movimento líquido de íons, denominada condução iônica. Na maioria dos materiais, existe apenas a condução eletrônica, e a proporção da condutividade elétrica depende da quantidade de elétrons disponíveis para a condução. A quantidade de elétrons está atrelada a como eles ocupam os níveis eletrônicos em relação à energia.
pois somente elétrons livres podem ser acelerados na presença de um campo elétrico. Cada átomo individual tem níveis discretos de energia, que podem ser ocupados pelos elétrons, onde as camadas são designadas por números e as subcamadas por letras. Para cada subcamada existe 1, 3, 5 e 7 estados. Em sua maioria, os elétrons preenchem os níveis de energia mais baixa e dois elétrons com spins opostos por estado, como o princípio de exclusão de Pauli. Para os materiais sólidos, temos que mudar um pouco o conceito, pois eles são constituídos de vários átomos, e na medida que eles se aproximam, os elétrons são perturbados. Essa perturbação faz com que os estados atômicos sejam divididos em diversos estados eletrônicos, o que é chamado de banda de energia eletrônica. Nessa ilustração, temos que, conforme os átomos se aproximam, cada um dos estados atômicos representados aqui se divide para formar uma banda eletrônica, consistida em 12 estados de energia. Nessa próxima representação, temos a estrutura de banda de energia eletrônica para um material sólido na separação interatômica em equilíbrio. No espaçamento em equilíbrio, pode ser que não ocorra a formação de banda para subcamadas mais próximas ao núcleo. Também pode ocorrer o espaçamento entre bandas. Esse espaço não está disponível para a ocupação do elétron. As propriedades elétricas de um material sólido dependem da estrutura de sua banda eletrônica, mais precisamente a maneira como as bandas mais externas são preenchidas por átomos. A 0 grau Kelvin é possível obter 4 tipos diferentes de bandas. A energia correspondente ao estado preenchido mais elevado a 0 Kelvin é chamada de energia de Fermi. Na figura A, temos a estrutura encontrada em metais como o cobre, que possui um elétron de valência. Cada átomo tem apenas um elétron 4s, mas quando um sólido é formado por n átomos, essa banda é capaz de acomodar 2n elétrons, fazendo com que apenas metade das posições eletrônicas estejam preenchidas. Na figura B, temos a estrutura que é encontrada nos metais também, como o magnésio. Cada átomo de magnésio tem 2 elétrons 3s, mas quando um sólido é formado, as bandas 3s e 3p se superpõem. Por isso que na figura a gente consegue ver uma banda preenchida superposta por outra banda vazia. Nas figuras C e D, vemos que elas são parecidas. Elas possuem uma banda de valência preenchida e entre a banda de condução vazia temos o espaçamento entre bandas. A diferença fica no tamanho entre elas. Com um espaçamento maior, a gente encontra os materiais isolantes, um espaçamento entre bandas maior que 2 eV. No espaçamento menor, nós encontramos os materiais semicondutores, com um espaçamento entre bandas menor que 2 eV. Agora iremos falar um pouco sobre a condução em termos de bandas e modelos de ligação atômica. Somente elétrons com energia maior que a energia de Fermi pode ser acelerado na presença de um campo elétrico. Esses elétrons são chamados de elétrons livres. Nos semicondutores e isolantes, outra entidade eletrônica também participa da condução. São chamados de buracos. Os buracos têm energia menor que a energia de Fermi. Um elétron torna-se livre quando ele é promovido para um estado de energia vazio e disponível acima da energia de Fermi.
Para os metais que possuem a estrutura de banda igual à mostrada anteriormente, é necessário pouca energia para promover os elétrons, pois existem estados vazios adjacentes ao preenchido. A energia fornecida por um campo elétrico é suficiente para promover vários elétrons a esse estado de condução. Por isso, os metais são bons condutores. Nessa figura, nós podemos perceber o estado antes da excitação e o estado após a excitação. Após a excitação, vemos que o elétron passa para a banda de condução, na parte inferior, logo após a energia de Fermi. Agora para isolantes e semicondutores. Para os isolantes e semicondutores, a história muda um pouco, pois eles não possuem estados vazios adjacentes. Então, para se tornarem livres, os elétrons devem ser promovidos do espaço entre bandas até o estado vazio na parte inferior da banda de condução. Para que isso seja possível, é necessário dar ao elétron a diferença de energia entre esses dois estados, aproximadamente a energia do espaçamento entre bandas. Essa energia equivale a vários eletronvolts, e geralmente a energia de excitação vem de fontes como o calor e a luz. Falando de elétrons excitados pela energia térmica, o número de elétrons promovidos para a banda de condução depende da energia de espaçamento entre e da temperatura. Para uma temperatura N, quanto maior for a energia de espaçamento entre bandas, menor será a probabilidade desse elétron ser promovido para a banda de condução. A diferença entre semicondutores e isolantes está na largura desse espaçamento. Outro ponto é o aumento da temperatura. Se aumentarmos a temperatura, aumentamos a energia disponível para a promoção dos elétrons, assim aumentando a condutividade. Como observamos na figura, a figura A é o estado antes da excitação e a figura B depois da excitação. Vemos que para promover o elétron para a banda de condução, é necessário que primeiro ele passe o espaçamento entre bandas. Nos materiais isolantes, esse espaçamento entre bandas é maior que nos semicondutores. Nos materiais isolantes, a ligação interatômica é iônica ou fortemente covalente, o que faz com que os elétrons não fiquem livres para vagar pelo cristal. Já na ligação dos semicondutores, esses elétrons se desprendem mais facilmente. Agora iremos falar um pouco sobre a mobilidade eletrônica. Ao ser submetido a um campo elétrico, os elétrons livres sofrem uma aceleração na direção oposta à do campo elétrico, devido suas cargas negativas. De acordo com a mecânica quântica, não existe interação entre os elétrons em aceleração em relação aos átomos da rede cristalina. De acordo com isso, os elétrons livres deveriam acelerar enquanto o campo elétrico estiver sendo aplicado, originando uma corrente elétrica crescente em relação ao tempo. Mas na realidade, ao ser submetido a um campo elétrico, a corrente toma um valor constante, indicando assim que existe uma força de fricção contrária ao movimento dos elétrons. Essas forças causam espalhamento dos elétrons pelas imperfeições da rede cristalina, como lacunas e átomos intersticiais. Cada evento de espalhamento faz o elétron perder força cinética, porém ainda há um movimento resultante na direção oposta ao do campo elétrico, chamado de corrente elétrica. Podemos ver o exemplo nessas figuras. Na primeira figura, temos a situação que seria a situação perfeita, onde o elétron passa e ele não sofre interferência dos átomos.
mas a realidade é como nas figuras a seguir. Quando a temperatura aumenta, os átomos ficam perturbados, o que faz com que os elétrons acabem batendo neles. Isso gera um fenômeno de espalhamento também. Ou também pode ser impurezas no material, que também geram fenômenos de espalhamento, que também aumenta a resistividade do material. Para descrever esse espalhamento são considerados alguns parâmetros, como a velocidade de arraste e a mobilidade. A velocidade de arraste representa a velocidade média do elétron na direção do campo aplicado. Ela é diretamente proporcional ao campo, de acordo com a fórmula, onde que a mobilidade eletrônica é uma constante de proporcionalidade e é uma indicação da frequência dos eventos de espalhamento. A condutividade pode ser expressa da seguinte forma, onde N é o número de elétrons livres e módulo de E é a magnitude de carga elétrica de um elétron. Então temos que a condutividade é proporcional tanto ao número de elétrons quanto à mobilidade eletrônica. Nesta figura temos que, ao ser aplicado um campo, o movimento resultante do elétron é este. E aqui temos alguns eventos de espalhamento. Dá para notar que o elétron ele não tem uma trajetória reta. Ele acaba passando por várias trajetórias devido a esses eventos de espalhamento. Outro fator que influencia nos materiais é sua resistividade elétrica. Iremos falar sobre a resistividade elétrica dos metais. A maioria dos metais são bons condutores, pois possuem muitos elétrons livres. Mas vamos olhar um pouco para a sua resistividade. Uma vez que os defeitos cristalinos são pontos de espalhamento, o aumento de seu número aumenta a resistividade. Essas imperfeições dependem da temperatura, da composição e da deformação do metal. Temos que a resistividade total é igual à somatória das outras resistividades, como a resistividade térmica, mais a resistividade por impurezas do material, mais a resistividade por deformações. A influência da temperatura. Na maioria dos metais, o aumento da temperatura resulta no aumento da resistividade, pois ao analisarmos a fórmula, a resistividade térmica é igual à resistividade inicial mais uma constante mais a temperatura. A resistividade inicial mais a constante são inerentes do material específico, já a temperatura é o que pode variar. Na tabela temos alguns valores de condutividade para alguns metais em temperatura ambiente. Já nesse gráfico temos a variação de temperatura em relação ao aumento da resistividade. Vemos que numa liga de cobre e níquel, quando variamos a temperatura, a resistividade aumenta proporcionalmente. Outro fator que influencia na resistividade é a influência das impurezas. Temos que a resistividade das impurezas é igual a uma constante que depende do metal de impureza, como o do hospedeiro, vezes a concentração de impurezas, vezes 1 menos a concentração de impurezas. Podemos notar nesse gráfico que conforme aumentamos a composição de um material, a sua resistividade também aumenta. Por último, temos a influência da deformação plástica. Com o aumento das deformações plásticas, acabam ocorrendo mais discordâncias que geram mais fenômenos de espalhamento no material.
mas as deformações plásticas impactam menos na resistividade do que as outras duas que nós já estudamos. Agora nós temos algumas características elétricas das ligas comerciais. Em primeiro lugar, temos o cobre livre de oxigênio. Ele possui uma alta condutividade e baixo teor de impurezas. Em seguida, temos o alumínio. Apesar dele conduzir menos que o cobre, ele é comumente usado em instalações elétricas, pois ele tem uma resistência mecânica melhor do que o cobre, é mais barato e também é mais leve. Um exemplo são os fios de alta tensão, que vêm da rede elétrica. Eles não costumam usar cobre, eles usam alumínio. Também temos a prata. A prata conduz muito melhor do que o cobre e o alumínio, mas ela tem um custo muito alto, então ela fica restrita a algumas aplicações. Em outras situações, é necessário melhorar a resistência mecânica sem que a condutividade seja muito afetada. Então tem que haver um equilíbrio. Um exemplo que temos são o cobre mais o berílio. Em algumas aplicações, como em fornos, é necessário que o material tenha alta resistividade e também seja resistente à oxidação em elevadas temperaturas. Um exemplo são resistências de fornos. E para isso a gente usa a liga níquel-cromo. Semicondutividade. Os semicondutores não possuem uma condutividade elétrica tão grande quanto os metais, mas possuem características muito úteis. Os semicondutores são muito sensíveis a impurezas, mesmo que sejam pequenas. Quando eles apresentam um comportamento elétrico inerente ao metal puro, são chamados de semicondutores intrínsecos. Quando as características são ditadas pelas impurezas, é dado o nome de semicondutores extrínsecos. Os semicondutores intrínsecos possuem uma banda de valência completamente preenchida, que está separada de uma banda de condução vazia por um espaçamento entre bandas, geralmente menor de 2 eV. Os dois semicondutores elementares são o silício, que tem um espaçamento entre bandas de 1,1 eV, e o germânio, que tem espaçamento entre bandas de 0,7 eV. Na figura, temos a estrutura de banda deles representadas. Notamos que quando o elétron é promovido para a banda de condução, ele deixa um buraco. Quando aplicado o campo elétrico, este elétron ele segue em direção contrária ao campo e o buraco ele segue em direção favorável ao campo. Na figura A, nós temos átomos de silício que não foram expostos a uma excitação. Na figura B, ele já foi exposto a um campo elétrico e notamos que o elétron livre está em movimento, assim como o buraco. O elétron livre, o elétron livre, ele vai ao contrário do campo elétrico, enquanto o buraco vai a favor do campo elétrico. Na figura C, isso fica mais evidente. Na prática, todos os semicondutores com aplicações comerciais são do tipo extrínseco. O primeiro tipo é do tipo N. Vamos supor que temos 4 átomos de silício com 4 elétrons e adicionaremos um átomo de impureza com 5 elétrons em sua camada de valência. Apenas 4 desses elétrons dos átomos de impureza farão parte da ligação, deixando um quinto elétron fracamente preso à região do átomo por uma força eletrostática. Essa força é muito pequena, fazendo com que ele facilmente se torne um elétron livre. Se olharmos o modelo de bandas eletrônicas, para cada elétron existe apenas um nível de energia que está localizado
no espaçamento entre bandas, abaixo da banda de condução, que podemos ver na figura. Esse tipo de impureza é chamado de doadora, pois cada evento de excitação doa somente um elétron para a banda de condução. Nenhum buraco é criado na banda de valência, pois o elétron doado é do átomo de impureza. O próximo tipo de semicondutores extrínsecos são do tipo P. Ele tem um efeito oposto do tipo N. Nele é adicionada uma impureza trivalente, fazendo com que os átomos fiquem deficientes de um elétron. Essa deficiência pode ser vista como um buraco. Esse buraco pode ser movido do átomo de impureza pela transferência de um elétron de um átomo adjacente. Olá, meu nome é Isabela Barco. Eu vou continuar falando mais um pouquinho sobre as propriedades elétricas dos materiais. Um material dielétrico, né, é um material não metálico e que ele serve como isolante térmico. E ele exibe ou pode ser produzido para exibir uma estrutura de dipolo elétrico, ou seja, nos níveis molecular ou atômico, há uma separação entre as entidades positivas e negativas eletricamente carregadas. Como resultado das interações do dipolo com os campos elétricos, os materiais dielétricos eles são empregados principalmente nos capacitores. Com a aplicação, né, quando tem uma voltagem aplicada através de um capacitor, uma placa ela fica carregada positivamente, enquanto a outra negativamente. Com esse campo elétrico correspondente, ele direciona a carga positiva no sentido da carga negativa. A capacitância, né, a gente consegue calcular ela, porque ela está relacionada à quantidade de cargas em cada placa em relação à voltagem aplicada. Então, essa é a formulinha que a gente usa para calcular a capacitância, que é a quantidade de carga em cada placa dividido pela voltagem que foi aplicada através do capacitor. Um capacitor de placas paralelas, né, tem um vácuo na região entre as placas. E aí, quando isso acontece, a gente calcula a capacitância com a relação abaixo, né, que é essa formulinha, onde A representa a área, o D representa a distância entre elas, e o parâmetro E, ele é denominado de permissividade. Ele é uma constante universal que tem esse valorzinho aí de 8,85 vezes 10 a menos 12. Os vetores são a melhor forma, né, de explicar esse fenômeno da capacitância. Então, para cada dipolo elétrico, existe uma separação entre a carga elétrica positiva e a negativa. O momento dipolo elétrico P, aí nessa equação, é associado a cada dipolo, em que Q é a magnitude, né, da carga que foi aplicada no dipolo, e D é a distância da separação entre elas. Fazendo essa continha aí, a gente tem o momento do dipolo elétrico. O momento do dipolo, ele é um vetor que ele está sempre direcionado da carga negativa para a carga positiva. Na presença de um campo elétrico, que também é uma grandeza vetorial, né, uma força ou um torque vai atuar sobre esse dipolo elétrico para orientá-lo em relação ao campo aplicado. Esse processo, né, que é aplicado um campo elétrico para orientar esse vetor, é chamado de polarização. Retornando, né, ao capacitor, a densidade das cargas na superfície, ou a quantidade de carga, né, que a gente faz a conta por unidade, que é dado em essa unidade diária, né, que é dada por capacitância por metro quadrado, ela é proporcional ao campo elétrico. Quando o vácuo está presente, existe uma expressão análoga para esse caso. Algumas vezes D é chamado de deslocamento dielétrico, aí nessa continha, né? Quando o vácuo está presente, né, existe uma expressão que a gente usa
para dar o deslocamento de elétrico, que é essa expressãozinha aí, onde D é o deslocamento de elétrico, né, o que a gente vai achar. Esse Ezinho menor é aquela constante, e esse E maior é o campo elétrico que está entrando aí a grandeza, que vai direcionar o vetor do dipolo elétrico. A polarização, né, ela existe em 3 tipos. Corta. A polarização é um alinhamento, né, no momento do dipolo, em momentos de dipolo atômico ou molecular. Ele pode ser permanente ou introduzido, com um campo elétrico aplicado externamente. Essa polarização existe de 3 tipos, né, que é a polarização eletrônica, iônica e a de orientação. A polarização eletrônica, ela pode ser induzida em maior ou menor grau em todos os átomos. A polarização eletrônica, né, ela resulta no deslocamento do centro da nuvem eletrônica negativa em relação ao núcleo positivo de um átomo por campo elétrico. Né? Esse tipo de polarização ela é encontrada em todos os tipos de materiais dielétricos e ela só existe enquanto um campo elétrico estiver presente. Quando o campo elétrico nesse material para de existir, ela também para de existir. A polarização iônica, ela existe apenas nos materiais iônicos. Um campo ele é aplicado, atua no deslocamento dos cátions em uma direção e dos ânions na direção oposta, o que dá origem a um momento de polo resultante. Então, os cátions vai para um lado, os ânions vai para o outro, e aí que gera o momento a magnitude do momento de dipolo para cada par iônico ela é igual ao produto do deslocamento pela carga de cada. Então a gente faz o deslocamento, né, a distância desse deslocamento vezes a carga de cada íon e a gente consegue aí a magnitude do momento. A polarização por orientação ela já é encontrada somente em substâncias com momentos de dipolo permanentes. Então, a polarização ela é resultado de uma rotação dos momentos permanentes na direção do campo aplicado. Esse tipo de orientação, né, de alinhamento, ela é contraposta pelas vibrações térmicas dos átomos. A polarização nesse tipo, ela diminui com o aumento da temperatura. A polarização total, né, de uma substância, ela é igual à soma de todas as polarizações. Então, a gente pega a soma da polarização iônica, da polarização eletrônica e a de orientação, e aí a gente tem a polarização total. Corta. É possível, né, que quando for fazer essa soma da polarização total, uma ou mais das contribuições para a polarização total, ela seja ausente ou tenha magnitude desprezível. Por exemplo, uma polarização iônica nos materiais com ligações covalentes, ela não vai existir. Então, aí nesse caso, a gente teria magnitude desprezível na questão da polarização iônica. Em muitas situações práticas, né, é usada a corrente alternada, ou seja, uma voltagem ou um campo elétrico que é aplicado e muda de direção com o tempo. Considerando o material dielétrico que seja sujeito à polarização por esse tipo de campo elétrico de corrente alternada, com cada inversão de direção, os dipolos tentam reorientar-se com o campo. Isso requer um tempo finito para que eles consigam terminar a reorientação. Para cada tipo de polarização, existe um tempo mínimo de reorientação, que depende da facilidade com que os dipolos são capazes de se realinhar. O inverso desse tempo mínimo, né, que precisa para reorientação, ela é chamada de frequência de relaxação. Um dipolo ele não consegue manter uma mudança na direção de sua orientação quando a frequência do campo elétrico é maior do que a frequência de relaxação. Dessa forma, ele não vai contribuir para a constante. Quando o mecanismo de polarização para
para de funcionar, deixa uma queda brusca na constante dielétrica, né? A absorção da energia elétrica por um material dielétrico, ela está sujeita a um campo elétrico alternado, e essa perda, né, denominada perda dielétrica. Essa perda, ela pode ser muito importante em frequências do campo elétrico, nas vizinhanças das frequências de relaxação, para cada um dos tipos de polo operacional, dependendo do material específico. Corta. Quando esse mecanismo ele para de funcionar e ocorre uma queda brusca na constante, né? Isso significa que a constante ela é virtualmente independente da frequência. A absorção de energia elétrica por um material dielétrico que está sujeito a um campo de corrente alternada, ela é denominada de perda dielétrica. Essa perda pode ser importante em frequências do campo elétrico na vizinhança da frequência de relaxação, para cada um dos tipos de dipolos operacionais em um material específico. Deseja-se, né, uma baixa perda dielétrica na frequência de utilização. A resistência dielétrica, né, quando os campos elétricos muito grandes são aplicados através dos materiais, um grande número de elétrons pode repetidamente ser excitados para energia dentro da banda de condução. Como resultado, a corrente através dos materiais dielétricos, devido ao movimento dos elétrons, aumentam drasticamente. Algumas vezes ocorre uma fusão, uma queima ou vaporização localizada, produzindo uma degradação irreversível e talvez até mesmo uma falha no material. Esse fenômeno é conhecido como ruptura do dielétron. A resistência dielétrica, algumas vezes chamada de resistência à ruptura, né, ela representa a magnitude do campo elétrico necessário para produzir essa ruptura, né? Então, essa resistência à ruptura, ela é a magnitude, né, o máximo que o campo elétrico pode atuar em cima desses materiais antes que seja produzida a ruptura permanente. Os materiais dielétricos, né, eles são cerâmicos e polímeros, que são usados como isolantes e até mesmo como capacitores. Muitas cerâmicas, incluindo vidro, porcelana, esteatita e a mica, apresentam constantes dielétricas na média de 6 a 10. Estes materiais eles exibem um alto grau de estabilidade dimensional e de resistência mecânica, que é muito importante para esses materiais. Suas aplicações, né, elas são principalmente incluídas no isolamento elétrico e de linhas de transmissão de energia, como base de interruptores e bocais de lâmpadas. Os materiais fabricados, né, com a constante de elétricas altas são especialmente úteis para aplicações na maioria dos capacitores. O exemplo são titânia e cerâmicas à base de titanato, assim como titanato de bário. A magnitude da constante, né, para a maioria dos polímeros é menor que para as cerâmicas, uma vez que as últimas podem exibir maiores momentos de dipolo. Os valores da constante para os polímeros ficam geralmente entre 2 e 5. Os materiais são empregados normalmente para isolamento de fios, cabos, motores, geradores e assim por diante, assim como para alguns capacitores, né, como já tinha dito anteriormente. Então, eles são bastante resistentes, tem bastante resistência mecânica, né, como já foi dito. Os grupos, né, de materiais dielétricos, eles são chamados de ferroelétricos. A polarização espontânea, né, ela é consequência dos posicionamentos dos íons de bário, titânio e oxigênio nas células unitárias. O bário ele tem íons localizados nas vértices, né, da célula unitária e ele possui uma simetria tetragonal. Os íons de oxigênio eles já estão localizados próximos, porém ligeiramente abaixo do centro de cada uma das faces da simetria tetragonal. Os íons de titânio, né, eles estão deslocados mais para cima a partir do centro da célula. Dessa forma, o momento de dipolo iônico permanente está associado a cada célula.
Entretanto, né, quando o titânio de bário é aquecido acima da sua temperatura de Curie ferroelétrica, né, que seria 120 graus Celsius, a célula ela torna-se cúbica e todos os íons assumem posições simétricas na célula unitária cúbica. O material, né, agora ele vai possuir uma estrutura cristalina da perovskita e o comportamento ferroelétrico ele vai deixar de existir. A polarização desse grupo de materiais, ela resulta numa consequência de interações entre dipolos permanentes adjacentes, que eles vão se alinhando mutualmente, todos na mesma direção. Uma propriedade não usual exibida, né, por alguns materiais cerâmicos é a piezoeletricidade, ou literalmente a eletricidade pela pressão. A polarização ela é induzida e um campo elétrico é estabelecido através de uma amostra pela aplicação de forças externas. A reversão do sinal de uma força externa, ela inverte a direção do campo. Os materiais piezoelétricos, eles são utilizados em transdutores, que são positivos que convertem energia elétrica em deformações mecânicas ou vice-versa. Algumas aplicações familiares, né, que empregam esses materiais piezoelétricos são agulhas fonográficas, que é a agulha de vitrola, os microfones, alto-falantes, alarmes sonoros e dispositivos ultrassônicos de geração de imagem. Os materiais piezoelétricos, né, ele incluem os titanatos de bário e chumbo, o zirconato de chumbo e o dihidrogenofosfato de amônio e o quartzo. Essa propriedade é uma característica de materiais. Algumas aplicações bem familiares que empregam os materiais piezoelétricos, né, incluem agulhas fonográficas, microfones, alto-falantes, alarmes sonoros e dispositivos ultrassônicos de geração de imagem. No exemplo da agulha fonográfica, né, que seriam as agulhas de vitrola, a agulha cruza as ranhuras do disco e uma variação de pressão que é imposta sobre o material piezoelétrico, que está localizado na agulha, o qual é então transformado em um sinal elétrico e amplificado antes de ir para o alto-falante. Esses materiais incluem os titanatos de bário e chumbo, o zirconato de chumbo, o dihidrogenofosfato de amônio e o quartzo. Essa propriedade ela é característica de materiais que apresentam estruturas cristalinas complexas e com baixo grau de simetria. O comportamento, né, piezoelétrico de uma amostra policristalina pode ser aprimorado pelo aquecimento acima da sua temperatura de Curie, seguido de seu resfriamento até a temperatura ambiente em um forte campo elétrico. E assim a gente consegue o aprimoramento, né, dos materiais que possuem esse comportamento piezoelétrico.